Esse é um vídeo diferente e esclarecedor. O que é a CRAS afinal? Aquela que produz quadrinhos, produtos, é empresa, editora, faz vídeos na internet. Esse episódio foi moldado em perguntas que todos vocês me fazem. E depois de assistir, eu espero que tenha esclarecido para todos vocês qual é a nossa afinal. Eu sou o Thiago Spike e você está no CRAS Conversa Oficial. Eu sempre gostei de desenhar. Meus quadrinhos eram para mim a linguagem mais atraente e que me identificava. Eu ia na escola feliz, querendo aprender logo a ler, só para poder ler os meus gibis. E desde os 6 anos de idade, eu dizia que quando crescesse, queria ser um autor de quadrinhos e desenhista. Eu produzia uns quadrinhos na infância, eram só para mim. E dessa forma eu alimentava a ideia de me tornar um bom desenhista e roteirista para poder publicar minhas histórias quando fosse um adulto. Mais ou menos entre 99 e 2003, houve uma visibilidade de alguns autores brasileiros influenciados pelo mangá, que publicavam de forma independente, bancando o seu próprio trabalho, com tiragens baixas feitas de xerox. Foi nessa época que eu deixei de fazer histórias só pra mim e comecei como fanzineiro. Foi uma experiência incrível. Conseguimos vender legal, mesmo como amadores, e o público nos recebia muito bem. E alguns começaram a conseguir até investir melhor. Alguns nomes começaram a se destacar e estávamos muito animados. Queríamos evoluir o nosso traço, o nosso roteiro, a nossa história, os nossos produtos, expandir coisas. A gente achava que aquilo era só o começo, mas não foi. Foi o auge. E o declínio que se seguiu foi muito duro. Com a expansão dos mangás, comics, games e produtos da cultura pop, investidores com grana viram potencial nisso e decidiram aplicar nesse mercado. O resultado foi eventos mais estruturados, mangás chegavam às bancas, desenhos animados na TV, importadores de brinquedos colecionáveis davam as caras. Enfim, tudo recebeu investidas pesadas. Quer dizer, quase tudo. Pois, acreditem em mim, nessa explosão de investidas, ninguém apareceu para investir em publicações de autores brasileiros. O público que nos acompanhava se dispersou. E com razão, já que tinham tantas novidades acontecendo. Nós, sem dinheiro, não tínhamos como investir e competir de igual para igual com grandes franquias internacionais. Alguns colegas que investiam mais pesado no trabalho autoral quebraram. Outros desanimaram e desistiram. Se antes você conseguia ter, em média, 500 leitores que acompanhavam seu trabalho, que voltavam para ver mais publicações que você fazia, agora, se você tinha 20, era muito. A verdade estava estampada. Você viver como um artista para produzir as suas histórias, como um autor, era impossível. E todas as possibilidades que tinham dado luz de emergir desapareceram. E com isso, morriam projetos, sonhos e, para muitos, a esperança. E tudo que eu tinha produzido e almejado até o momento ia morrer precocemente se alguma coisa não fosse feita. Era 2007 e eu pensava em algum tipo de solução para o nosso caso. Eu não tinha condições financeiras para produzir e publicar em pé de igualdade com o que começava a aparecer no mercado. Mas era possível fazer melhor do que o que eu tinha no momento. E para isso, eu precisava de uma equipe. Gente que tinha o mesmo propósito que eu e que botava a mão na massa. Entrava em cena Valéria Yuki e os irmãos Kohama. E com uma equipe séria, conseguimos maior credibilidade para parcerias de negócios com gráficas, produtores, eventos, parceiros no geral que eram imprescindíveis para que a gente pudesse continuar com o trabalho. E não só continuar, mas ter também uma qualidade profissional. Surgia uma marca e uma pequena família, a editora CRAS. Fizemos diversas experiências. Algumas deram certo, outras nem tanto. E eu não tinha ideia do quanto aquilo ia durar.
mas para minha imensa alegria, nós só crescemos a cada dia. Mais tarde vieram Thales Gaspari, Melody e o Tico. Se eu puder destacar um objetivo da editora Cras, seria viabilizar a publicação dos quadrinhos produzidos por ela. Tudo que a gente publicou até hoje foi com dinheiro do nosso bolso, e a gente não é rico, então a gente sempre fez o melhor que podia dentro das condições existentes. Não, a venda de gibis nunca deu lucro pra gente. Ela se mantém e segura a barra. Eu levo minha vida e pago minhas contas como ilustrador e desenhista profissional. Os quadrinhos da Cras é um projeto de atividade que eu levo em paralelo. Ele se mantém, mas não paga minhas contas e nem de nenhum outro membro da equipe. Quando há demandas e oportunidades que envolvam a equipe ou serviços muito grandes, dos quais eu atuo como diretor de arte, a minha equipe me auxilia na produção do trabalho. Sendo assim, nós estamos aqui produzindo todo esse material, todo o projeto, toda a coisa da editora e cuidando da nossa vida pessoal simultaneamente. Porque é mais barato você comprar os direitos de publicação de um quadrinho do exterior do que financiar a produção de um quadrinho nacional. E não é só isso. Uma publicação do exterior, geralmente ela expande e vira uma franquia. E aí, além do quadrinho, você tem o desenho animado, você tem o filme, você tem brinquedos, você tem jogos de videogame, você tem uma série de outras coisas que são comercializadas e produzidas em conjunto com o quadrinho. E isso dá uma estimativa de vendas e lucro para o investidor muito maior do que ele iniciar um projeto do zero. Toda empresa visa lucros. E para um investidor, fazer isso é mais vantajoso. A maioria das pessoas que produzem quadrinhos aqui no Brasil também se tornam seus próprios editores e seus próprios empresários e tiram dinheiro do bolso para financiar a publicação. E nós, da Cras, fazemos isso porque acreditamos no amanhã melhor. Na minha experiência, eu acredito que existem dois caminhos. O primeiro deles é vir de cima. Algum cara com dinheiro, poder aquisitivo, resolveu investir pesado em cima e progressivamente isso se tornar viável. Só que isso nunca aconteceu e nem vai acontecer tão cedo. A outra solução, e é nessa que nós acreditamos, é exatamente onde você que está me assistindo entra em cena. Calma, eu não vou dar uma de marqueteiro e falar para vocês comprarem os produtos da Cras que com isso vai resolver. Calma, não é isso. Eu acredito numa coisa chamada corrente do bem. Funciona assim. São pessoas que gostam de uma mesma coisa e elas compartilham isso de uma maneira saudável e divertida. E cada vez mais pessoas vão se ligando. Quando você lê e consome quadrinhos, qualquer um que seja, quando você gosta do assunto, quando você desenha e cria o seu grupo de amigos, e vocês compartilham desenhos, compartilham ideias, compartilham histórias, quando você, jovem aspirante, estuda, lê, produz e acredita, mas sempre com os pés no chão, e gosta verdadeiramente disso que você faz, você já faz parte dessa corrente do bem. E quer saber? Quanto mais pessoas se unirem a essa corrente, mais ideias entre autores e leitores serão compartilhadas. E é aí que algumas coisas dentro dessa corrente começam a se tornar viáveis. Só o fato de você assistir o Cras Conversa e compartilhar as informações expostas aqui com muito bom humor, você já contribui para que autores, leitores, aspirantes, desenhistas, profissionais, editores, simpatizantes do meio entrem em contato. E é dentro dessa corrente, desse contato, dessa ligação que o compartilhamento de algumas publicações podem se tornar viáveis.
A corrente do bem cresce de maneira natural e pode ter uma força incrível. Projetos, arte, ideias são coisas maravilhosas de serem compartilhadas. E esse compartilhamento saudável pode começar com 10 pessoas, que depois serão 20, depois 50, 100, 1000. E é nisso que nós acreditamos como um caminho possível. Sozinha, não. Eu penso que a CRAS faz a parte dela. É preciso que mais pessoas que gostam de quadrinhos, desde o autor até o leitor casual, se encontrem nesse terreno e o consumo e leitura se torne o ponto de contato. Quanto mais pessoas verem sem preconceito que, olha, tem uns brasileiros fazendo uns quadrinhos legais, né, vale a pena, mais essa corrente do bem se fortalecerá. E para isso é imprescindível que apareçam outros grupos ou autores sérios e comprometidos com essa causa. Mesmo que a CRAS faça bonito, se só houver a gente produzindo, a gente vai ter os nossos leitores lá, ok, pode até ficar viável, mas se você fala numa coisa maior, como um mercado ou algo assim, não vai mudar. Precisa de mais gente, precisa de mais pessoas compartilhando isso. E eu quero deixar bem claro que a CRAS não é uma mega corporação que quer recrutar pessoas para montar um exército, para sair na rua protestando e fazer manifestos. A CRAS é só um grupo formado por autores que queriam viabilizar o próprio projeto. E para isso a gente formou uma pequena editora. Comparativamente, é como se fosse uma banda dentro de um estilo musical promissor. A CRAS não está aqui para dar uma de salvadora dos quadrinhos nacionais. Os nossos projetos e intenções têm tanto valor quanto de qualquer outro grupo comprometido. E se aparecem novos grupos que fazem um trabalho sério e fazem bem feito, a gente aqui dá todo apoio. Nós apenas fazemos o nosso melhor dentro do que a atual condição permitir. Eu acho que essa é a produção que mais deixa claro a nossa intenção em favorecer essa corrente do bem. É um canal assistido por profissionais, editores de áreas semelhantes, aspirantes, a meninada, professores, pessoas que têm em comum uma coisa: a apreciação por esse meio dos desenhos e dos quadrinhos, e se divertem conversando sobre isso. Pelo site oficial, que está aí na tela do vídeo, que é a loja virtual. O site ele usa o sistema do PagSeguro, então ele é bem tranquilo, bem fácil de mexer. Enviamos para todo o Brasil. Para nós da CRAS é uma honra muito grande poder ter alguns minutos da sua atenção para conhecer o nosso trabalho, conhecer as publicações e produtos que a gente faz. Ocasionalmente a gente também pega stand em alguns eventos. Se for o caso, você pode comprar até com a gente pessoalmente. Se você gosta de quadrinhos, seja de ler, seja de desenhar, seja em qual nível for, continue gostando. E compartilhe esse gosto com outras pessoas, porque é uma coisa totalmente saudável e estimula que as pessoas façam contato. E é exatamente isso que um autor de história em quadrinhos quer: fazer contato, compartilhar ideias, compartilhar visões de mundo, compartilhar histórias. E se você tem um sonho, vai atrás, sempre com o pé no chão e muita alegria. E se você que está me assistindo também gostaria de ver a publicação de quadrinhos tornar-se viável no Brasil, então junte-se a essa corrente do bem, faça a sua parte, que juntos, autores, desenhistas, aspirantes, jovens leitores, editores, todos se compartilham esse mesmo gosto, a gente chega lá. E de alguma forma a gente consegue. Muito obrigado por se interessar em saber sobre a nossa história. Vai levar um tempo ainda para que publicar quadrinhos aqui no Brasil se torne uma coisa sustentável para quem produz, como um emprego principal. Isso poderia acontecer de uma forma um pouco mais rápida se eu ganhasse na Mega Sena. Se eu ganhar na Mega Sena, a gente muda isso, tá, gente? Mas enquanto não, cabe a cada um de nós
construir cada degrau daquilo que buscamos. Eu não estou aqui para pagar de herói. Eu sou só um homem, artista que se tornou empresário, editor, designer, líder de uma equipe e apresentador de um programa de internet, porque acredita num amanhã melhor. E eu não me conformo das coisas como elas estão. Eu sempre fiz e sempre farei a minha parte. E quando essa corrente do bem estiver bem grandiosa e forte, eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar. Então, se você é um jovem leitor, leia bastante, compartilhe esse gosto com seus amigos. E se você é um jovem aspirante a desenhista, o meu recado é: manda ver esses desenhos! Muito obrigado por me ouvir. E nos vemos nos próximos episódios. Certo? Então é isso aí. Estamos conversados.